Nessa aula eu vou estar explicando para vocês como fazer um formulário simples no NetBeans. Então, vou criar aqui o form JFrame, vou dar o nome de cidade. A gente vai fazer um formulário baseado no cadastro de cidade. Ele começou vazio, como a gente já conhece. Eu vou estar configurando as configurações básicas, tipo o título. Aqui na propriedade de título, vou colocar o nome manter cidades. O default close operation eu vou colocar dispose, ou seja, quando eu fechar essa tela, a aplicação não vai finalizar por completo, vai fechar, vai apenas esconder esse frame cidade e a tela principal não vai ser fechada. Então coloco aqui dispose. Vou deixar com que ele fique centralizado. Eu vou lá em código, ao invés de propriedades, e clicar em gerar centralizado. Pronto. O tamanho do design eu vou aumentar pouca coisa, a gente vai aumentando conforme vai necessitando. Então, vou fazer o teste aqui. Pronto, ele está gerando no meio, está com o título manter cidade. Ele está maximizando, né? Redimensionando. Então, ok, é isso. Pronto, eu vou lá na paleta agora, clicar em painel e vou estar adicionando um painel aqui no início. Vou deixar um pouco no canto sem encostar totalmente. Nesse painel é onde vai ficar os botões de ação e um campo de texto aqui na direita para uma pesquisa de cidade. Eu vou estar colocando esse painel, eu vou estar utilizando ele somente para colocar uma borda de título. Então, para colocar essa borda de título, a gente vai lá em propriedades, clica no painel antes, né? Em propriedades, aí tem aqui a opção border, tá sem borda. Vou clicar nas reticências. Pronto, aí tem vários tipos de bordas. Eu vou estar escolhendo essa penúltima, borda com título. Logo abaixo, eu posso estar colocando o título. Vou colocar aqui manter cidade novamente. Eu posso estar mudando a cor desse título, a fonte, o tamanho, mas vou deixar padrão. Ok. Como é simples, eu não vou estar mostrando para vocês. Mas se quiserem, pode estar modificando. Pronto, veja que agora a borda modificou, né? Agora tem uma borda. Se eu for testar aqui, veja que ele fica com essa borda aqui, né? Com essa marca e um título manter cidade. Pronto, agora eu vou colocar os botões. Por enquanto eu vou deixar grande assim mesmo o painel. Depois eu vou ajustando conforme vai colocando os componentes. Então, vou clicar aqui em botão. Vou jogar aqui no início. Então, vou estar colocando 4 botões. Ok, em cada botão eu vou estar colocando uma imagem com a respectiva ação. Por exemplo, esse botão vai ser para novo, esse segundo para salvar, o terceiro atualizar e o quarto excluir. Então, vou clicar no botão, lá em propriedades para poder colocar um ícone no botão. A gente vai na propriedade ícone, clica nas reticências, propriedade ícone, vocês já conhecem também. O pacote onde está as imagens está no pacote frames.img, ou no pacote img mais especificamente. E o ícone para novo, eu coloquei aí new32. Então, ok. Pronto, ele já adicionou aqui. Eu posso estar apagando esse texto do botão. Vou deixar só com a imagem. Colocar um ícone agora para o segundo botão. Mesma coisa, vai nas propriedades ícone.
frames.img, e agora vai ser salvar. Salvar tá lá no último, a última imagem, save 32. O nome dessas imagens pode estar com diferente a nomeação, mas é só procurar de acordo com a imagem. O terceiro botão vai ser atualizar, propriedade ícone novamente do terceiro botão. Atualizar está com o nome refresh. Ok. Vou apagar esse texto. O quarto botão. Propriedade ícone. É o botão excluir. Então, coloquei 3 tipos aí de delete. Você escolhe o que você achar mais bonito. Escolher essa lixeirazinha. Apagar o texto. Pronto, agora sim, tá os 4 botões. Mas se vocês observarem, a borda do botão ainda tá, né? Ou seja, a gente tem que tirar essa borda do botão. Então é só clicar no botão, que eu quero que fique somente a imagem. Que o botão seja só a imagem. E não essa borda extra aqui. Então clica no botão, propriedades. Então eu vou lá na opção border. Está mais aqui embaixo. Então eu vou estar escolhendo sem borda. Clica em sem borda, ok. Pronto, agora ficou só a imagem. Vai no outro botão, opção border. Escolhe sem borda. Então vou escolher sem borda para todos os botões. Pronto, vou testar aqui. Ok, tá aí, ó. Tá só a área da imagem, mas se você observar bem, aquelas imagens que não cobrem totalmente, mesmo tirando a borda do botão, essas imagens mais pequenas aqui, ó, tipo esse atualizar, ainda fica aparecendo a área do botão ainda. Então isso fica feio, né? Para tirar essa área do botão, para que a área seja apenas a imagem e só a imagem, vou fechar aqui. Você clica no botão, vai em propriedades e vai na opção das propriedades Content Area Filled. Então é essa opção aqui, ó, Content Area Filled. Você desmarca. Pronto. Vai no outro botão, propriedades, Content Area Filled. Desmarca. Então eu vou desmarcar para todos os 4. Ok, se eu for executar agora, veja que agora não está mais a área do botão, está só a área da imagem. Fechar. Pronto. Aí agora eu posso reduzir um pouco esse painel para o mesmo de acordo com as imagens. Vou estar subindo um pouquinho mais essas imagens, com esses botões, quer dizer. Vou reduzir mais um pouquinho o painel. Vou executar para ver se está de acordo. Pronto, ó. Agora ficou melhor. Agora eu vou colocar um campo de texto aqui no lado direito, um text field. Então vou lá em paleta, vai num campo de texto, né? JText field. Então vou colocar ele aqui no início, na parte direita. Vou expandir mais um pouco. Vou aumentar ele um pouco mais também, deixar ele mais alto. Vou apagar esse texto interno, editar texto, né? Botão direito, editar texto. Pronto, só isso. Vou executar agora. Pronto, tá aqui, ó. Então aqui é onde vai ser a opção para eu pesquisar alguma cidade por nome. Então acho interessante a gente colocar um texto aqui, né? Com cinza claro.
texto mais ou menos assim, pesquisa por nome. E aí quando o usuário for digitar, ele já sabe que tem que digitar o nome da cidade, pressionar Enter para poder pesquisar. Então, vou editar o texto novamente aqui, pesquisa por nome. Vou colocar uns 3 pontinhos. Veja que a cor desse texto está preto, né? Então, se eu quiser colocar um cinza clarinho, eu vou lá em propriedades do text field. E aí vai ser a opção foreground. Na opção fonte, eu não consigo encontrar a cor, só consigo encontrar a fonte, o estilo e o tamanho. Não tem cor. Se eu for mudar a cor do background, vai mudar a cor do plano de fundo desse campo de texto. Logo, tem que ser a opção foreground. Então, vou clicar aqui nas reticências e vou estar escolhendo esse terceiro cinza aqui. E aí você escolhe o que achar melhor. Pronto, ficou legal esse cinza. Se eu for testar. E aí ficou. Só que quando eu clico, ele ainda fica... Tipo, deveria apagar esse texto, né? Ó, se eu digitar, ainda fica. Esse evento a gente vai fazer depois. Nessa aula eu estou focando apenas na questão estética, né? Mais na questão da interface gráfica. Depois a gente cria esses eventos e manipula essas ações. Pronto. Próximo passo, eu vou colocar um formulário aqui, né, para preencher. Seria o código da cidade, o nome da cidade para preencher e o estado da cidade. Então é o seguinte, galera, tem várias formas de você preencher o formulário, né? Eu poderia simplesmente ir lá na paleta, pegar um label, jogar esse label aqui, por exemplo, editar o texto, né? Código, logo em seguida um campo de texto, jogar aquele mais abaixo. Vou aumentar mais um pouco. Editar o texto, vou deixar vazio, né? Pegar outro label, jogar ele mais ou menos aqui. Aí veja como fica chato para você estar regulando. Nome. E aí eu vou pegar outro campo de texto, jogar ele mais ou menos aqui, aumentar um pouco o nome, deixar vazio. E o próximo seria outro label para o estado. Só que o estado não vai ser uma caixa de texto, vai ser se a gente for lá em paleta, vai ser uma caixa de combinação, ou mais conhecido como Combo Box, porque ela é da classe JComboBox. Traduzindo, né? Traduzindo do inglês, caixa de combinação. Então clico, solto ela aqui abaixo de estado, aumento um pouquinho. Ok, eu vou testar aqui só para vocês verem. Olha como ficou. Ele não fica tão alinhado para a gente alinhar. Tem que ter esse trabalho de estar colocando certinho. Por exemplo, o estado ficou um pouco na frente aqui, deveria ficar um pouco atrás. Vou preencher aqui para vocês verem. Ó. Se eu for maximizar essa tela, veja, o label estado foi lá para frente, não ficou aqui no canto, que deveria ficar mais ou menos aqui. Nome e código ficou, mas eu teria como ajustar isso, só que eu consegui achar uma forma melhor e que fica mais automatizado para você gerar esses campos. Logo, vou colocar aqui mais abaixo. Vocês vão ver o que eu vou fazer. De tanto estudar qual é a melhor forma de gerar esses formulários nesse editor gráfico do NetBeans, eu cheguei a essa conclusão, pelo menos particularmente. Então, eu
Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um painel. Vou colocar ele mais ou menos aqui. Pronto. Aí dentro desse painel, eu vou estar colocando outro painel só para os labels. Então vou colocar um painel para os labels e depois outro painel para os campos de preenchimento. Então clique em painel, vou colocar ele aqui dentro. Vou diminuir um pouco. Veja, está sendo um painel dentro de outro painel, né? Vou aumentar ele, né? Aí eu vou colocar aqui, vou arrastar o código para dentro desse segundo painel que eu coloquei. Vou colocar o nome e vou colocar o estado. Veja, tem um painel aqui e tem outro painel dentro. Se a gente for lá no navegador, veja, tem um JPNO2 e dentro do JPNO2 tem um JPNO3. E dentro desse 3 tem os labels que eu coloquei, ó. Então aqui eu tenho certeza que esses labels estão dentro desse subpainel, né, digamos assim. Então beleza. O que é que eu vou fazer para ficar automático? Você pode me perguntar, ó, ainda não está automático. Você tem que ficar ajustando ainda. Mas calma, é porque esse painel está com design layout livre. Então, para que fique automático, eu vou clicar no painel, botão direito, definir layout. Ó, veja, está design livre. Eu vou colocar layout da borda. Ou melhor, layout de grade. Aí veja como ficou agora. Ficou certinho, código, nome, estado. Se eu selecionar eles, eles estão com o mesmo tamanho. Aí se eu vou testar agora, eu vou maximizar para vocês verem. Veja, agora eles ocupam o mesmo tamanho na tela. Então fica automaticamente alinhados com o mesmo tamanho. Aí para o campo de preenchimento, eu vou estar colocando outro painel abaixo do outro. Então vou lá em paleta, painel, eu vou colocar ele aqui dentro. Agora ficou muito grande, então eu vou baixar um pouco aqui, vou aumentar o espaço desse. Ops, vou subir um pouco esse, né? Deixar ele no início. Aí eu vou lá em paleta, painel. Pronto, ele ficou aqui embaixo. É só arrastar. Diminuir um pouco mais. Pronto, eu coloquei no painel principal do formulário, coloquei outro painel. Aí dentro desse painel, eu vou arrastar as caixinhas. Ó. Soltei, pegar outra, soltei, pegar outra, soltei. Então se eu for lá no navegador, clico no JPNO4, não, melhor dizendo, JPNO2, que é o principal, né? Aí dentro do 2 tem o JPNO3, que é onde está os labels dentro. Aí eu coloquei agora, dessa vez, o JPNO4, e dentro dele coloquei o TextField 2, TextField 3 e o JComboBox 1. Aí falta agora colocar o layout desse JPNO4. Eu posso vir por aqui pelo editor ou pelo navegador aqui mesmo. JPNO4, botão direito, definir layout, layout de grade. Pronto. Ó, se observar agora ficou tudo alinhado, ó, o código com esse, o nome com esse e o estado com esse. Se eu for executar isso agora, vejam, estão bem organizados, com o mesmo tamanho, que eu acho mais interessante assim. Se eu for maximizar, ops, ele não ficou. Se ele não ficou, ele foi para a direita, então deve ser algo com, deixa eu fixar aqui.
Veja, vamos ver qual foi o que foi para a direita. Eu posso só testar aqui. Então foi todos os dois painéis foram para a direita. Então eu vou clicar nesse painel 4, que é onde estão os formulários, né? E vou encostar ele mais, aumentar ele mais um pouquinho aqui, ó. Pronto, encosta ele totalmente no painel principal. Pronto, clica no JPNEL 3 e aí também encosta no canto do painel principal. Pronto, aí veja, eu tenho esse painel principal, tem o painel que contém esses três labels e tem outro painel que contém esses três campos de texto e combo box. E esses dois painéis estão dentro desse painel principal. Então eu uso um painel, né, para cada linha. Um painel para o labels e outro painel para os campos de texto. Pronto, agora que eu aumentei para o lado, encostei, né, no painel principal, vou ver se está pegando agora. Pronto, quando eu maximizo, então ele acompanha. Veja que código está alinhado com o campo de texto, nome está alinhado com o campo e estado também está alinhado, mesmo maximizando. E se eu vier aqui, ó, diminuindo o frame, os campos vão diminuindo também automaticamente, né? Então, fechar aqui novamente. Ele é redimensionável, né? Ele acompanha o tamanho do frame. Então aí, galera, essa foi a forma melhor que eu achei para estar colocando, ajustando esse formulário. Aí eu já posso diminuir mais um pouco aqui o painel principal. Ok? Pronto, mais abaixo a gente pode estar adicionando uma tabela. Eu vou aumentar um pouco aqui que a tabela, quando adiciona, ela é grande. Eu vou lá em painel e vou em tabela. Eu coloco, tá vendo que ela é grande? Coloco aqui, por isso que eu aumentei antes o frame para poder colocá-la. Porque se eu não aumentasse, ela ia ficar em cima dos outros componentes e aí ia desorganizar tudo. Aí aqui sim eu posso ajustar, colocar ela mais ou menos aqui. E aí diminuir o frame. Pronto. Aí veja que essa tabela ela é criada com título 1, título 2, título 3, 4. No nosso caso seria código, nome e estado. Então para mudar essas colunas, a gente vai lá em propriedades, na opção model. Aí ele diz aqui, ó, 4 linhas e 4 colunas. E as colunas estão aqui, ó, coluna 1, 2, 3 e 4. Então a coluna 1 eu vou estar colocando o nome código. O tipo é string, não é objeto. Eu vou desmarcar o editável, porque essa tabela eu não quero que o usuário ele edite o código. O outro vai ser nome, tipo string, e desmarco o editável. E por fim, o estado, tipo string, desmarco o editável. Essa quarta coluna não vai existir, é só dar um clique em qualquer lugar dela e clicar em excluir. Pronto, ficou só as três. Eu vou aumentar o número de linhas, deixar umas 6 linhas. Só clicar no mais aqui. Ok. Pronto, se eu for testar isso, se for executar, está aqui a nossa tabela com apenas 3 colunas. As colunas elas podem até ser movimentadas, ordenadas, é só arrastar. Ok, eu posso até estar aumentando o número de linhas para poder preencher esse cinza aqui embaixo. Então vou colocar mais umas 3 linhas. Propriedades, model. Deixar 9 linhas. Executar. Agora sim. Ficou toda preenchida. Pronto. Eu vou colocar agora uns radio buttons aqui em cima da tabela,
que seria dando a opção do usuário ordenar essa tabela, ordenar por código, por nome e por estado. Então, antes disso, eu queria colocar esses rádio button no mesmo esquema que a gente colocou esses botões aqui em cima. Ou seja, a gente colocou dentro de um painel com borda de título. Então, vou lá em paleta, painel, colocar aqui o painel. Está diminuindo ele. Já alterou ali a ordem, mas é só aumentar novamente. Ok. Então vou deixar mais ou menos esse tamanho aqui. Aí eu vou colocar uma borda de título nesse painel, como a gente já aprendeu. Propriedades, borda com título. Vou colocar o nome do título ordenar. E aqui dentro desse painel eu vou estar colocando o rádio button, ou botão de rádio, né? Vou lá em paleta, botão de rádio e coloco ele aqui. Vou lá em paleta novamente, botão de rádio, colocar outro aqui. Paleta, botão de rádio. E agora eu vou mudar o nome de cada botão. Esse primeiro vai ser código. O segundo vai ser por nome. E o terceiro vai ordenar por estado. Pronto, agora eu diminuo esse painel. Deixar aqui mais ou menos. Subir um pouco a tabela. E agora se eu for testar isso, aqui ó, código, nome, estado. Ou seja, quando eu clicar em código, essa tabela o que tiver dentro dela vai ser ordenado pelo código. Quando eu clicar em nome, vai ser ordenado pelo nome. E estado vai ser ordenado pelo estado. Só que tem um porém aqui, tá marcando todos os três, ó. Quando na verdade o rádio button, o botão de rádio, ele deve marcar apenas um de todas as opções. Então como fazer para marcar apenas um? A gente tem que criar um grupo de botão. A gente vai lá em paleta, grupo de botões, ó, essa opção aqui. Eu posso arrastar para qualquer lugar do frame, ou, porque esse grupo não é visível, eu posso ir lá em outros componentes, botão direito, adicionar da paleta, que é a mesma coisa. Como o grupo de botão vai ser outros componentes, eu posso vir por aí. Aí tem os controles de swing, grupo de botões. Então é a mesma coisa, galera. Ó, veja que ele colocou aqui botão group 1 da classe botão group. Eu vou deixar com esse nome mesmo, mas eu poderia alterar o nome da variável se quisesse. Como vai ser só um grupo, eu vou deixar assim mesmo. E aí eu faço o seguinte agora. Ó. Se eu for testar aqui, ainda vai estar marcando os três. Ó. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que vincular cada rádio desse, cada botão de rádio desse, ao grupo que a gente adicionou. Então clica no primeiro rádio, propriedades, e aí vai ter a opção button group. Clica e escolhe button group 1. Vai no outro rádio nome, propriedades, button group, e ao invés de nenhum vai ser button group 1, o mesmo grupo. Veja que agora já apareceu uma linha aqui vinculando os dois. Estado, propriedades, button group e button group 1. Aí agora apareceu vinculando os três. Se eu executar agora e clicar, ó, agora sim, está selecionando apenas um. Quando eu clico no outro, já desmarca o anterior, já desmarca todos os outros. Ok, por fim,
eu vou estar colocando os botões de navegação aqui para quando eu clicar ir para o próximo registro, ou para o registro anterior, ou para o último registro, ou para o primeiro registro. Então vai ser 4 botões. Então clicar lá em botão, colocar aqui 4 botões. E aí vou colocar um ícone para cada botão. O primeiro ícone vai ser o primeiro, né? Seria quando eu clicar, seria para o primeiro registro. Então eu vou lá no ícone, vou colocar uma imagem que diga para o usuário isso. Então vai ser essa first aqui. 32, é isso mesmo. Aí eu vou apagar esse texto do botão. O outro botão, vou lá na propriedade icon, frames.img, aí vai ser o botão para voltar, então vai ser esse aqui. Vou apagar o texto. O terceiro botão vai ser para avançar. Vou lá na propriedade icon, então vai ser esse aqui, forward 32. Vou apagar esse texto. E o último botão vai ser para o último. Vou colocar uma imagem para o último. Então vai ser esse aqui. Vou apagar esse texto. Pronto. Agora eu vou tirar a borda do botão, de cada botão. Então clico no botão, vou lá na opção border, a gente já aprendeu a fazer isso nessa aula. E vou tirar, já aproveito, vou desmarcar o Content Area Filled, que a gente já conhece, que é para não ficar a área ainda, né? Se a imagem for pequena. Sem borda, Content Area Filled desmarca, vou no outro, propriedades, border, sem borda, Content Area Filled desmarca. Ok. Então é isso, está muito encostado esse botão, eu vou selecionar todos com Shift. Segura Shift, vai clicando, e aí você já arrasta todos de uma vez. Ó. Pronto. Solta. E aí vou executar para ver como ficou. Pronto, é isso aí, galera. Então, a gente aprendeu a colocar os painéis, os botões, a melhorar essa questão dos botões. Eu dei a dica de como criar um formulário, né? Parece um pouco mais chato, mas vá por mim. Se você não fizer esse esquema com painéis, para você ajustar e para quando maximizar, ele já ficar tudo certinho, automático, vai dar bem mais trabalho para você ajustar na mão. Né? Aí a gente colocou os botões de navegação para ir para o primeiro registro, para o registro anterior, para o próximo e para o último quando clicar. Ainda está sem ações, mas porque essa videoaula está focando apenas no design. Os botões de ordenação para ordenar o conteúdo da tabela, né? Ordenar por código, por nome, por estado. E a gente viu que esses botões a gente chama de rádio button, né? E tem que colocar cada rádio button num grupo de botões, ou num button group. E faltou apenas agora colocar os estados. Eu vou clicar aqui no Combo Box, propriedades, que eu não ensinei antes. Vou aqui em Model, vejo o mesmo esquema de tabela, né? Vai em Model. Aí veja que tá aí, tem 1, 2, 3, 4, justamente o que aparece lá. Eu apago e aí coloco os estados. Alagoas, colocar Acre primeiro, né? Alagoas, Bahia, e aí seria todos os estados. É só pegar na internet a lista de todos os estados. Colocar aqui os do Nordeste.
com exceção do Acre, né? Vou colocar só esses 4 só para a gente ver. Ok. Agora, quando eu executo, quando eu clico no Combo Box, ele já me traz Acre, Alagoas, Bahia e Pernambuco. Então, veja, galera, é muito simples a gente criar um formulário, né? Esse formulário simples. Então, esse formulário vai ser um formulário padrão para todos os outros cadastros, tipo manter bebidas, manter pizza, produtos, manter cliente. Vai ser esse mesmo padrão. Só vai mudar basicamente a ordenação aqui, né? E a questão do formulário. Vai ter bem mais campos se for cliente, por exemplo. Essa parte de cima vai ser igual para todos. O botão de novo, salvar, atualizar e excluir. Vai ser igual para todos. Então é isso aí, finalizamos o nosso formulário. Então, até a próxima aula, pessoal.